O livro Atos dos Apóstolos forma uma ponte entre o registro da vida de Jesus Cristo e os ensinamentos nos 4 evangelhos e os escritos e as obras de seus apóstolos. Atos ilustra como o Salvador continuou a dirigir sua igreja por meio dos influxos do Espírito Santo por meio daqueles que portavam as chaves do sacerdócio. O Espírito Santo revelava a verdade aos apóstolos, que então conduziam e ensinavam a igreja. Os apóstolos também realizavam milagres em nome de Jesus Cristo. Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos como segunda parte da obra, a primeira parte é conhecida como Evangelho segundo Lucas. Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas, ver Atos 1:1, que provavelmente foi escrito na segunda metade do primeiro século depois de Cristo. Não sabemos onde ele foi escrito. Lucas dirigiu o livro de Atos a um homem chamado Teófilo, ver Atos 1:1. O livro de Atos reconta a ascensão e a disseminação do cristianismo, começando em Jerusalém, a capital da província judaica, e terminando em Roma, a grande capital do império. Os acontecimentos descritos em Atos ocorreram dentro de um período de 30 anos, cerca de 30 a 62 depois de Cristo, e tem como foco principal o ministério de Pedro, ver Atos 1 ao 12, e de Paulo, ver Atos 13 ao 28. Sem o livro de Atos, nosso conhecimento do início da história da Igreja seria limitado às poucas epístolas do Novo Testamento. Além disso, Atos fornece um valioso contexto histórico para as epístolas de Paulo. A conversão e as missões do apóstolo Paulo, Atos 9, a visão que Pedro recebeu com relação à aceitação dos gentios na igreja, que inicialmente não haviam se convertido ao judaísmo, Atos 10, 9, 16, 34 e 35, e as doutrinas ensinadas na Conferência de Jerusalém, que foram decisivas para o crescimento no início da igreja, Atos 15. Conforme registrado em Lucas 24 e 49, o Salvador instruiu os apóstolos, para que iniciassem seu ministério somente, depois que do alto fossem revestidos de poder. Atos registra a investidura desse poder pelo Espírito Santo e descreve seus resultados dramáticos, começando com a conversão de milhares no dia de Pentecostes, ver Atos 2. Ao longo de Atos, Lucas enfatiza as obras do Espírito Santo nas pessoas e nas congregações. A frase que do alto sejais revestidos de poder provavelmente também significa que os apóstolos receberam conhecimento específico, poderes e bênçãos especiais, geralmente conferidos somente no templo do Senhor. Atos capítulos 1 ao 2, Jesus Cristo ministra aos discípulos por 40 dias depois de sua ressurreição, e então, ascende ao céu. Por inspiração, os apóstolos chamam Matias, para ocupar a vaga no quórum dos 12 apóstolos. O Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. Pedro testifica ousadamente do Salvador ressurreto, e cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Atos capítulos 3 a 8. Pedro e João curam um homem que havia nascido coxo. Pedro e João são presos por pregar e curar em nome de Jesus Cristo, e são libertados da prisão. Os apóstolos chamam 7 homens para auxiliá-los no ministério. Um desses homens, Estevão, testifica perante o conselho judeu, e os membros do conselho condenam a morte. Filipe prega em Samaria. Atos capítulos 9 ao 12. Saulo é convertido e inicia seu ministério. Ao ter uma visão, Pedro aprende que o evangelho deve ser pregado aos gentios. Herodes Agripa I condena o apóstolo Tiago à morte, irmão de João, e prende Pedro. Atos capítulos 13 ao 15. Saulo e Barnabé são chamados como missionários. Eles encontram oposição dos judeus, e são aceitos por alguns gentios. Os líderes da igreja se reúnem em Jerusalém, e determinam que os conversos gentios não precisam ser circuncidados, ou continuar a observar a lei de Moisés, quando eles se unem à igreja. Paulo, como Saulo é chamado agora, parte em sua segunda viagem missionária, com Silas. Atos capítulos 16 ao 20. Paulo e Silas fortalecem várias igrejas que foram estabelecidas anteriormente. No Areópago, em Atenas, Paulo prega que somos geração de Deus, Atos 17 e 29. Paulo termina sua segunda missão e parte em uma terceira missão pela Ásia Menor. Paulo decide voltar para Jerusalém. Atos capítulos 21 ao 28. Em Jerusalém, Paulo é preso e continua a testificar de Jesus Cristo. O Senhor aparece novamente a Paulo. Muitos judeus planejam matar Paulo. Em Cesareia, ele testifica perante Félix.
Festo e Agripa. Paulo naufraga. 5 lições do livro de Atos, que foi escrito por Lucas em forma de carta ao seu amigo Teófilo. Nele o autor trata de temas, como o início da igreja, a história de perseverança dos nossos primeiros irmãos na fé, entre eles se destacam os missionários Paulo e Pedro, em meio a perseguições, e o cuidado de Deus com seus servos. Em Atos vemos o agir do Espírito Santo, guardando seu povo que acarretou na salvação de muitas vidas. Então, vamos lá. 1. Ore antes de tomar decisões importantes. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1, 24 ao 26. Neste capítulo, Pedro, que assume a liderança apostólica desse novo momento da igreja, apresenta a necessidade da nomeação de um novo apóstolo para o lugar do Judas Iscariotes, e então, após orar e pedir a direção de Deus, Matias é nomeado. Esta passagem deixa como ensinamento a importância de nós orarmos antes de tomar decisões importantes, pois nosso Senhor sabe de todas as coisas, e tem sempre o melhor direcionamento para a vida de cada um. 2. Faça a vontade de Deus. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, como o rosto de um anjo. Atos 6, 12 ao 15. Um dos diáconos que mais se destacou na igreja primitiva foi Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele era um homem poderoso em Deus, e anunciava o Evangelho de Jesus Cristo, mas isso fez com que muitos líderes religiosos se levantassem em oposição a ele. Inclusive pagaram propina para que falsas testemunhas apresentassem declarações de blasfêmia contra ele. Mesmo assim, Estevão permaneceu firme e cumpriu a vontade do Senhor. Devemos sempre nos manter na vontade do Pai, mesmo que aos olhos de outros isso possa parecer loucura, pois o nosso maior desejo deve ser agradar a Deus, e não os homens. 3. Seja sincero quando te acusarem. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Em Atos 7, Estevão começa a discorrer sobre a história dos israelitas desde Abraão, e as promessas de Deus feitas a ele. Ele também destaca a dureza do coração do povo no passado e no presente, e os acusa de assassinar a todos os mensageiros que Deus levantou para anunciar sua vontade. Então, apedrejam ele, que teve a mesma atitude de Jesus na cruz, e suplicou para que o Senhor perdoasse os que tiraram sua vida. Por pior que possam ser as circunstâncias, devemos ser sinceros: Deus é por nós, nada acontece sem a permissão dele. 4. Alegre-se quando receber uma exortação. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, e, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Atos 15, 29 ao 31. Nesta passagem são dadas algumas regras e recomendações para a igreja de Antioquia, que devem ser seguidas até os dias atuais, e o texto mostra que os líderes religiosos ficaram felizes ao receber a exortação. Quem te exorta, te ama e deseja que você percorra o caminho certo, e não o que leva à condenação, então devemos nos alegrar ao sermos exortados, por mais difícil que possa ser. 5. Não temas. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo.
porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Atos 27:22-25. Obrigado por ter assistido, não esqueça de se inscrever em nosso canal, comentar, curtir e compartilhar.